Olá, meu nome é Roberto Albertin e você está no Fragmentos Espíritas. Hoje nós vamos falar de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 5. Deixa eu abrir aqui, Parábola do Semeador, tá? Eu vou ler para que depois a gente possa destrinchar melhor esse assunto. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu no barco, onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, ele disse muitas coisas por parábola, falando dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outras, enfim, caíram na boa terra, e deu frutos, alguns rendendo 100 por grão, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Também está lá em Lucas, no capítulo 8, e em Marcos, no capítulo 9. Tá? O que eu quero que a gente observe nessa conversa que a gente vai ter hoje? São alguns tópicos. Antes de tudo, a gente vai perceber que esse texto ele se divide em três partes, né? A gente tem três símbolos aí, que é o semeador, a semente e o solo. A gente vai mastigar, primeiramente, o solo, que é para poder a gente não só ter aquela impressão de que o solo é o coração da gente, que o solo também são as pessoas, que cada um está no mesmo, em momentos diferentes. Sim, tudo isso faz parte, tudo isso vai contribuir com o nosso estudo, tá? Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, ao longo do caminho, né? Vamos dividir primeiro esse caminho em 4 partes, né? Esses tipos de solo em 4 partes. Primeiro, aqueles que caem ao longo do caminho. Segundo, o pedregoso, depois o espinhoso, depois a terra boa ou terreno fértil. Ao longo do caminho, os pássaros do céu as comeram. Vamos analisar da seguinte forma. Um indivíduo que não está, de fato, integrado com os ensinamentos do Cristo, com o Evangelho, aquele que realmente não está em processo de mudança, ele vai receber o ensinamento através de uma palavra, de um livro, seja lá qual seja o meio que ele tenha para se comunicar, né, que receba essa comunicação, essa informação, esse direcionamento. É muito fácil que qualquer um outro chegue e tire aquela informação que estaria até encontrando lugar no seu coração. Vamos dizer que ali ele esteja passando por um processo de influência, tanto física quanto espiritual. Se ele estiver passando por um processo obsessivo, ele não vai entender e nem vai manter aquilo dentro dele, logo se apagará, né? Porque aquilo não chegou a ser semeado de fato. A semente poderia até ter encontrado um local, mas não é ainda um local propício para o desenvolvimento dela. Você vê que nos outros estágios, ela numa chega a germinar, na outra ela cresce, na outra ela frutifica. Mas de uma forma geral, nesse campo, ela foi logo retirada. Os pássaros a comeram. Os próximos podem dizer que sejam os espíritos, as mais influências, os maus amigos, os vícios. Até mesmo porque o indivíduo em si, ele não dá atenção àquilo. Ele é indiferente. Todos nós já passamos por esse estágio. Fomos letras mortas. A gente não gerava frutos.
Em algum momento dentro do Evangelho, em que a gente soube das palavras do Evangelho, as palavras do Cristo, a gente não se identificou naquele momento. A gente não tinha maturidade para isso. Por isso a gente não pode chegar lá e dizer assim, não, esse cara é uma pessoa de coração duro. Não, ele é só uma pessoa ignorante ainda perante a lei divina. E eu não falo que ele é ignorante porque ele não sabe, mas porque ele ainda não compreendeu. Porque muitas vezes o indivíduo está dentro da igreja e faz barbáries. A gente sabe disso. Igreja que eu falo é qualquer templo religioso. Espírita, católico, protestante, budista, Hare Krishna, maometano, islamista, seja lá onde for. Onde ele se encontre lá com a divindade. Muitas vezes o indivíduo está dentro desses ambientes, mesmo por anos, não consegue ter a identificação, não conseguiu compreender, não conseguiu digerir, tirar bom proveito daquilo que um dia caiu no seu colo, que são as informações, os ensinamentos, os exemplos dados por outros. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas e quantas vezes a gente viu pessoas tomarem atitudes que a gente olhava assim e faz, não, eu não tenho condições de fazer isso ainda. Literalmente eu não tenho condições de fazer. Mas ele tem e ele fez. E a gente às vezes taxou ele de idiota, chamou ele de burro, chamou ele de besta. Ou então colocou ele num patamar que naquele momento para a gente somos... não temos capacidade de fazer o que ele fez. Eles foram muito mais fortes. A gente reconhece isso também. A gente também não é ignorante ao ponto de negar isso. Não. Muitas vezes a gente consegue perceber a superioridade do outro, né? A sua hombridade, o seu caráter. Então assim, são pessoas que foram naquele instante indiferentes, né? Não deram ouvidos, ou tinham ouvido de mercador, como usa muito essa expressão, né? E esses ensinamentos serviram de alimentos para esses pássaros, porque eles também em algum momento aprenderam a ler. Essa semente foi jogada, ela pode não frutificar naquele momento, como ovelhas desgarradas que somos. Nos foram dadas pérolas e nós agimos como os povos. Não valorizamos, deixamos na lama, nos alimentamos delas e temos de fim. Mas a gente não, naquele momento ainda não era propício para o desenvolvimento dela. Em segundo lugar, a gente encontra os terrenos pedregosos, né? Onde a semente ali, mesmo tendo pouca terra, germinou. Olha, já está começando a surgir um brilhozinho ali do amor divino dentro da gente. A centelha já foi acesa. Só que, como a gente não tinha terra suficiente para fincar raízes, o sol veio e secou, era luz demais. A gente até escuta com alegria, mas quando os obstáculos chegam, a gente entende que aquele evangelho é um objeto de escândalo e de queda. A luz é demais, a gente acaba se afastando. Mas veja só, a gente escuta dentro do espiritismo que quanto mais a gente acende a luz, mais as sombras se intensificam. Quer dizer, quando a gente está procurando a paz, os espíritos que não querem que nós saiamos do nosso desequilíbrio vão fazer de tudo para que a gente permaneça ali. E a gente ainda se deixa influenciar por essa forma de pensamento, né? Essa forma de raciocínio, essa forma de influência, e a gente acaba cedendo, né? Muitas dessas pessoas que chegam nesse estágio, eles estão realmente, como é que eu posso dizer, se apegando aos fenômenos, sem entender a mensagem que foi dada. Imagine, você vai fazer uma cirurgia espiritual, a pessoa que vai para lá quer ver o fenômeno acontecer, o cara cortar o outro, abrir, não anestesiar, não usar nenhum produto para limpar, tirar um tumor, olha o tumor, joga fora. Eu vi isso acontecer quando eu fiz cirurgia espiritual para ser pai. Eu não podia ser pai. E Papai do Céu me deu o privilégio da paternidade, e eu tenho uma filha de 15 anos, linda, chamada Júlia. Eu tenho outra que é um doce, chamada Jade, que tem 9 anos, vai fazer 10 agora em novembro. Júlia fez 16, desculpa. Ela fez 16 agora em maio. Então assim, eu fiz a cirurgia.
Como é que eu não posso, como é que eu posso, aliás, estar num ambiente como esse, ver as pessoas sendo cirurgiadas lá, eu vi a coisa acontecer, e eu não entender que ali é um ato divino, que ele está curando pessoas, aquele médico. O cara que me fez a cirurgia é um cara chamado Aran, ele é de Alagoas, e ele estava incorporado com o Dr. Fritz, e comigo foi simples 3 pontos de energização na barriga, e não foi precisei de corte, não precisei de nada. 15 dias depois, a mãe de Júlia estava grávida. E detalhe, eu tinha feito um exame pelo Hospital das Clínicas um dia antes. E no exame dizia que eu não podia ser pai, porque, desculpe os termos que eu vou usar, aquilo que eu ejaculava era ácido demais e os espermatozoides já saíam de mim mortos. Então, a observação que estava no texto da explicação da contabilidade e da qualidade do tipo do sêmen é que raros os espermatozoides que se moviam já saíam mortos. Eram 2 anos de tratamento, 2 anos tomando medicamento, fazendo dieta, fazendo exercício, para nivelar o pH do meu corpo, para eu poder, a partir dali, começar a pensar em paternidade. Eu já tinha, na época, 35 anos, 36 anos. Aí no outro dia, cheguei triste no centro, desculpe estar falando um relato pessoal, me perdoe, mas é só para você entender o que eu estou falando dentro do texto. Aí um amigo chamado André Franklin, ele é de um centro chamado Paz, Luz e Harmonia, lá no Barro, aqui em Recife, e ele percebeu isso, a minha tristeza. Aí eu contei para ele que eu tinha feito o exame, tudinho. Eu fiquei, tu vai fazer cirurgia espiritual. Ele falou desse Arão que estava lá. Quem conhece aqui em Recife sabe onde é aquele viaduto da Avenida Recife que vai para Boa Viagem. Embaixo daquele viaduto tem um clube de rodoviários, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que ele estava lá fazendo cirurgia e eu fui no outro dia. Ele fez esse ponto de energização em mim. 15 dias depois, a mãe de Júlia estava gestante. E assim, como a pessoa está ali para ver o fenômeno, é isso que eu quero dizer. Como é que a pessoa está ali para ver o fenômeno e não perceber que o cara que estava tirando tumores de pessoas, estava raspando córnea para tirar catarata, estava enfiando tesouras. Eu sei que é uma forma muito grosseira de chamar a atenção, mas ainda é necessário esse tipo de cirurgia para se mostrar a presença da lei divina. Como é que a pessoa leva um corte aqui dentro, tira um tumor e não só uma gota de sangue? E a pessoa não sente dor, sem anestesia, sem nada. Como é isso? Como é que a pessoa, conversando com outra, está raspando a retina, falando em alemão, totalmente transformado, ele raspando uma retina com bisturi, e a pessoa dali sai enxergando. Como é que ele enfia uma tesoura borboleta desse tamanho assim pelo nariz da pessoa, raspa, roda lá dentro, puxa, a pessoa sai curada da sinusite, da renite, seja lá do que for. Como é que a pessoa enfia 3 agulhas na minha barriga, onde a medicina disse que eu não podia ser pai? 15 dias depois a minha ex-mulher está grávida. Se não foi Deus, foi o quê? Se não está avaliado ali com a minha fé, que eu acho que é deste tamanho, não vou mentir. Se não fosse a minha fé, a minha crença, por menor que ela fosse, aliada à vontade divina e ao merecimento, se Deus não estava ali fazendo aquilo, quem estava fazendo aquilo? Como é que a pessoa se interessa pelo fenômeno e não pela mensagem? Como é que é falado ali, orado, a pessoa dá conselhos afetivos, divinos. Tenha paciência, tenha tolerância, vamos te curar. Quer dizer, a gente está fortificando a alma do indivíduo e a pessoa está ali pelo fenômeno. Eu não quero ver só o corte, eu quero ver só a agulha entrar, eu não quero nem saber o que ele está falando, qual é o objetivo daquilo. Assim, tem muita pessoa que procura o centro espírita nesse nível, nesse sentido, né? Eles veem os fenômenos como objeto de curiosidade. Sabe, assim, ele tem até o ânimo fácil, ele até se torna animado, mas ele não consegue manter essa animação. Eles boiam, sabe? Eles são superficiais, sabe? Eles não conseguem se aprofundar, eles não conseguem ir além daquilo que o atrai, que é pueril, literalmente pueril, sabe? E Kardec caracteriza esses
tipos de pessoas que frequentam centros, né, como os espíritas exaltados, experimentadores, o que hoje nós chamamos de emocionados. Pessoas emocionadas. Não conseguem controlar suas emoções, seus ímpetos, porque se prendem àquilo que é pueril, àquilo que não tem profundidade. Por quê? Porque eles não têm raízes, ele não tem terra dentro dele, sabe? Ele não tem ainda, o coração ainda é duro, sabe? Eles ainda continuam sendo um pouco indiferentes. As raízes não se fincam, não há fé e não há ali força suficiente para a transformação. Ele já entendeu alguma coisa ali dentro, alguma coisa dele já foi tocada, tanto é que ele se animou, mas aquela animação ela não conseguiu se tornar constante. Sabe? Ela não conseguiu tomar conta dele ainda. E fazer com que haja uma necessidade de mudança daquele indivíduo. O terceiro tipo de solo que a gente vai ver são aqueles que recebeu entre os espinhos. Veja que no primeiro caso a semente ela brotou, ela só não tinha onde fixar raízes, não tinha terra suficiente. Aqui existia terra, só que junto desse broto, dessa semente que germinou, que agora está se tornando uma planta, também foram crescendo do lado os espinhos, e os espinhos a sufocaram. Já estamos aí no estágio um pouco mais avançado, né? Os espinhos, você tem que entender que a semente, ela brota, ela cresce, ela já está se desenvolvendo, mas aquilo que é de fora, externo, um espinho, ele caracteriza isso como espinho, aquilo que vem de fora sufoca, quer dizer, não deixa ela se desenvolver, não deixa ela crescer. O que é que a gente entende por aí? Que são as coisas materiais, aquilo que é de fora, não está dentro dela ainda. Então as ilusões da matéria, do dinheiro, do status, do poder, do cargo que ele exerce, sufoca o seu desenvolvimento. Uma coisa que eu aprendi com a cultura oriental é que aquilo que humilha o teu ego é o sinal da tua evolução. Quebrar o próprio ego. Então assim, a gente vê muito dentro das casas espíritas as pessoas lutarem para ter cargo. Meu Deus do céu, eu nunca entendi isso. Não é que eu seja melhor do que os outros, pelo amor de Deus, até mesmo porque eu já tive cargos dentro do centro. Mas lutar com outra pessoa, degladiar-se com outra pessoa, criar panelinhas, tá? Eu nunca entendi isso dentro do centro espírita. Se ali é um local onde nós aprendemos sobre compartilhar, como é que eu quero para mim, não quero que o outro faça. Como é que eu quero um cargo para mim, eu quero ser tal cargo dentro do centro. Eu quero ser dirigente de tal coisa, não, fulaninho faz um trabalho melhor, não importa, eu quero para mim esse cargo. Porque eu preciso me sentir importante. Isso é insegurança. Isso pode ser qualquer coisa, menos compartilhamento do Evangelho. Pode ser qualquer coisa, menos prática do amor ao próximo. Pode ser qualquer coisa, menos alto amor. Não existe isso. Casa espírita é um local feito para que todos ali estudem e todos ali aprendam a trabalhar-se e a trabalhar as relações dentro do centro com a comunidade. Para isso acontecer, o centro tem que estar em harmonia, para que a comunidade se sinta atraída. Todos ali têm que estar preparados, estudados, ou se preparando e estudando, que é um estudo de vida eterna. Não tem como você parar de estudar o Espiritismo. A variedade de assuntos é absurda. Eu tenho 52 anos hoje. Eu estou há 42 anos dentro de um centro espírita, dentro do Espiritismo, que eu fui levado para lá aos 10 anos. E eu posso dizer a você, de coração lavado, eu conheço quase nada de Espiritismo. Por mais que eu tenha, e olhe que eu tenho livro a dar com rodo aqui na minha casa. E você vai lendo, você vai se aprofundando, você vai descobrindo que quanto mais você se aprofunda, mais você tem para estudar. Por isso o lema do Espiritismo é amai-vos, quer dizer, se trabalhem, aprendam a trabalhar juntos e entre si, e instruí-vos. Busque conhecimento, porque aquele que tem mais conhecimento e aquele que mais trabalha, vai chegar no colo dele mais responsabilidade, sem ele querer. Ele pode até dizer, olha, é demais para mim, eu preciso que alguém me ajude.
ele vai precisar lutar pelo cargo. O cargo vem. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Não é assim? Não é isso que a gente aprendeu a vida toda? Então como é que eu preciso lutar por um cargo no centro? Eu preciso lutar para ser reconhecido dentro daquela instituição religiosa. Eu não entendo. Não é arrogância, é falta de compreensão nesse campo mesmo. Eu não consigo compreender. Mas existe, e muito. Lembrando que os espinhos são externos, né? Dificultam e sufocam. São as ilusões das coisas do mundo, as riquezas sufocam em si o aprendizado e se tornam essas pessoas nesse estágio infrutíferas, né? Chegam até interesse, mas só valorizam as comunicações se satisfazerem suas imaginações. Ah, olha, eu estou indo aqui para o centro porque eu quero que meu ex-marido fale comigo. Como se o telefone tocasse daqui para lá. Quando o telefone só toca de lá para cá. A gente não faz ligação, a gente só recebe. Todo médium não chega lá e diz, olha, eu quero falar com o espírito de Emmanuel, André Luiz, eu quero falar com Joana de Ângela, ela vem. Não, não é assim. Quando o médium está em condições, quando o médium está em equilíbrio, primeiro ele vai resolver as situações dele com espiritualidade. Porque a mediunidade ela não é um processo onde o indivíduo vem aleatoriamente ajudar um monte de espíritos que não tem nada a ver com ele. Não. Você vai estar ali em processo de trabalho mediúnico para ajudar aquelas entidades que você, como médium, em outros momentos passados, prejudicou. Se não nessa, em outras. Às vezes é um negócio tão lá atrás que você nem imagina. E se você, por alguma aventura, tiver comunicação com aquelas entidades que não tem vínculo nenhum com você, é para que você doe seu fluido anímico, sabe? Ele tem um pouco da tua energia anímica, é porque ele precisa desse choque, é porque ele precisa ouvir a palavra que você, nos seus arquivos da intuição, você tem, para que você, inspirado, diga determinadas situações para ele, sabe? Você tem uma função ali dentro, você não está ali... Ah, eu sou a estrela do grupo, eu sou o médium principal, eu faço e aconteço, eu sou assim, assim, assado. Não existe isso. Desculpe se eu estou, como posso dizer, quebrando a expectativa de alguém, mas o espiritismo não é isso. Sabe? Depois que eles veem que as suas imaginações, eu quero ver um fenômeno de materialização. Primeiro tu não entra nem na sala, meu amigo. Não tem nem equilíbrio para isso. O simples curioso que frequenta os centros para ver fenômeno. Eu quero ver a psicografia, eu quero ser médium psicógrafo. Primeiro, não é tu que escolhe a mediunidade, a espiritualidade, e esse acordo é feito antes de tu reencarnar. Então não é só chegar lá e dizer assim, eu quero ser médium de incorporação. Não funciona assim, não é assim que funciona. Tu já fez esse acordo antes de reencarnar, olha, eu vou trabalhar como médium. E muitos vêm com a mediunidade, a flor da pele, que a gente chama de mediunidade ostensiva, e ele se nega a trabalhar. E aí? Não reconheço, não aceito, tenho medo, não quero, abre mão da mediunidade. Os compromissos se acumulando, a espiritualidade do outro lado esperando a oportunidade de trabalhar, junto a ele, de se resolver. A espiritualidade contando com aquele médium para poder ajudar as outras entidades também. Não adianta. Então não é assim que funciona, sabe? As pessoas, elas são tão frias em relação a isso, que as coisas quando não satisfazem as suas necessidades, elas somem. Ou então passam a vida inteira frequentando o centro, sendo uma pessoa que só assiste. Uma plateia. Ela não trabalha, ela não estuda, ela só vai lá, assiste a palestrazinha dela, bebe a frutificada, toma um passe e vai para casa. E para ela está tudo bem. Está tudo ótimo, está tudo bem, maravilhoso. São pessoas frias, sabe? Distantes, indiferentes. Elas pretendem ter, em vez de pretender ser. Uma pessoa melhor, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais desenvolvida. Elas preferem ter cargo, mais dinheiro,
Isso qualquer um de nós pode ser falível a isso. Eu não estou falando da vida de ninguém e nem estou me isentando disso. Isso pode ser amanhã eu receber uma proposta maravilhosa de trabalho e me sentir tentado ao ponto de abandonar o centro que hoje eu frequento, que é o Gemafim, que eu frequento com muito orgulho. É uma casa que me acolheu como um filho. Assim, eu fico olhando, fico entendendo. É um centro que me bota para estudar, me bota para trabalhar. Sabe, é um centro que faz questão que eu esteja embora, você tem que vir para o estudo, de última hora tu vai ter que fazer isso aqui, assim. E eu com um carinho, um absurdo, bora-se embora trabalhar. Vamos embora. É maravilhoso trabalhar no Gemafim. É aqui no centro de Jaboatão. Por favor, quem tiver vontade, quem tiver alcance a esse vídeo, tiver vontade de ajudar o próximo, procura esta casa. Temos outra, temos o Gamaliel, temos um que fica lá em cima perto da prefeitura. Ai meu pai, esqueci o nome dele agora. Esqueci. Tem um Aeteu que fica ali em Socorro. Tem o Feliz que fica lá em Cavaleiro. São centros maravilhosos. Pai Luiz Harmonia, o Caminhando para Jesus. O Paulo de Tarso, na Mostardinha. Tem o Casa de Marta, em Brasília Teimosa. São centros maravilhosos de você trabalhar. Você estuda muito. Muito legal, muito legal. A esses espíritos, eles pretendem ter a ser. Possuir do que se desenvolver. Tá? Kardec caracteriza eles como espíritas imperfeitos. Está lá no Evangelho, em algum momento você procura lá, você acha. Né? É como eu falei antes, eles boiam, mas eles não conseguem se aprofundar. E quando são chamados ao testemunhos, agora não posso, porque eu estou cheio de coisa para fazer agora. Bora para o centro, bora frequentar, bora voltar a trabalhar, agora eu estou tão ocupado, agora a vida está desse jeito, porque está mais cômodo, a luz se acendeu, as trevas se intensificaram, e ele viu que se continuar dentro do Evangelho, as dores de cabeça vão continuar chegando, as cobranças, a mudança. Sabe de uma coisa? É melhor deixar o centro ali, eu aqui, onde eu estou confortável, as coisas estão caminhando, é tudo dentro do meu controlezinho ali, do meu limite, onde eu posso suportar. Deixa o centro espírita lá. Não sabem eles os erros que fazem, né? As dores de cabeça que terão posteriormente. Não tiverem de prestar conta lá na frente, né? Eles acham ótimos os conselhos. A mensagem foi perfeita. Ela cabe certinho na vida de fulaninho, na minha não. Né? Eu estou um pouquinho acima disso. Todos os conselhos ali é bom para todo mundo, menos para ele, porque ele não se vê nessa condição de necessitar daquela transformação. Ele é uma pessoa que não deseja mal a ninguém, ele não faz mal a ninguém. É assim que ele se vê, é assim que ele se entende. E é aí que ele erra, que ele peca, que ele tropeça e ele cai, porque o ser humano em si, ele precisa dessa religação. E não existe religação se não existe trabalho com amor ao próximo. Senão Cristo não precisava vir dizer assim, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu reino não é deste mundo. É mais fácil o pobre, o rico, o pobre entrar no... É mais fácil o pobre entrar no céu do que o rico passar... Sei lá como é que é esse texto, me esqueci. É mais fácil passar pelo buraco da agulha, que não era agulha, né? A linha era... Um camelo passar pelo buraco da agulha, camelo era um cordão que era feito com os pelos do camelo, acho que da cauda, se não me engano, que era chamado de camelo também. E buraco de agulha tinha várias interpretações, era formato da entrada do muro, que parecia uma fechadura. Outros diziam que era por causa do buraco da agulha, que a agulha era grossa para costurar couro. Aí era mais fácil colocar ali do que o rico entrar no reino dos céus. Sabe? Tem várias interpretações desse texto. Inúmeras. O que eu quero que a gente entenda é que ele não se vê necessitando daquele tipo de auxílio porque ele se vê superior. E a coisa não funciona assim, cara. Todos nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Mas ali a semente já brotou e já cresceu um pouquinho. Há ali já um progresso. As coisas materiais ainda sufocam, ainda tiram ele do centro, onde ele deveria estar, do equilíbrio onde deveria estar, mas ele ainda não conseguiu, ainda não foi naquele momento que ele despertou. Então a gente chega na quarta parte, que é a boa terra, o terreno fértil.
aonde ali, aquele que frequenta a casa espírita, aquele que tem acesso aos ensinamentos, eles já estão atenciosos e compromissados. Ali se gera frutos, e os frutos para cada grão geram 100, 60 ou 30. Kardec caracteriza essas pessoas como os bons espíritas, porque eles aplicam em si os aprendizados. Aí sim. Aí a gente já está com a semente que, além de brotar, ela cresceu, ela frutificou. É onde a gente que é espírita sonha em poder chegar neste ponto, de virar trabalhador e passar muitos e muitos anos tendo a oportunidade de, com algum privilégio, misericórdia divina e muito merecimento, ser um instrumento da paz divina na vida de outras pessoas. Levando o pão. É melhor você ser aquele que ajuda do que ser o ajudado. O ajudado, ele está passando por dores enormes. Aquele que está ajudando, ele também sofre. Mas ele sofre menos. O auxílio que ele dá, a paz que ele leva, é a paz que ele não conseguia desenvolver em si. Chico já dizia isso. Lembro de um caso lá, uma mãe que perdeu o filho, e a dor era tão intensa, era tão grande, que Chico se abraçou com ela e chorou. Chegou no final, se despediu da mulher, e quem estava com Chico perguntou a ele: mas você não vai dar nenhum ensinamento do Evangelho? Para quê? Só a solidariedade naquele momento de dor para aquela mãe já era suficiente. E ele sabia disso. Tem horas que a gente não quer saber, de escutar nada, a gente só quer ser ouvido. A gente só quer ter alguém que seja recíproco com a dor, sabe? Que a gente que consiga compartilhar aquele momento, dividir a dor comigo. Porque está sendo demais para mim. Então é melhor que a gente seja essa pessoa que chegue lá, estenda os braços e diga: vem, aqui tu encontra o que tu precisa. Pode ser pouco, pode ser ainda imperfeito, mas é de coração, é com muito amor. Vem. Tem o esforço transformador. O que é que a gente quer? O que é que o texto quer dizer com isso? Tem uma frase no Espiritismo que a gente sabe aqui, né? Que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que usa no sentido de domar suas más inclinações. Quando ele cita esforços, ele não está falando de rendimentos. Ele não está dizendo que eu estou olhando aqui o que você conseguiu fazer, mas o esforço que você fez para conseguir. Isso é que é transformador. É o esforço. Eu posso até não conseguir, eu posso passar a vida inteira tentando. E só na tentativa eu vou ter meus méritos, porque Deus, ele sabe de tudo. De tudo. Então ele sabe que o meu esforço é verdadeiro, que o meu esforço é honesto. Isso conta e conta muito. Por que a capacidade de um é 100, outra 30, outra 60? Porque cada um dentro da sua situação, aquele que rende 100 tem mais tempo, talvez tenha mais vitalidade física, ele conseguiu estar mais tempo dentro da casa, conseguiu compreender mais coisas, então ele leu mais, então ele tem mais poder de argumentação nas palestras, nos estudos, na doutrinação. Os outros entraram agora, têm a mesma vontade, o mesmo amor ao próximo, o mesmo tudo, mas às vezes são pessoas idosas, têm muitos afazeres dentro de casa, pessoas que dependem dele, ele não pode estar com tanta frequência no centro. Então cada um vai render de acordo com com a sua força, com a sua disponibilidade, com as suas condições. Por isso alguns rendem 100, outros 60 e outros 30, mas o que conta é o esforço que você faz para estar lá. Eu conheço pessoas que dizem assim: não tenho condições de ir para o centro não, quando eu estiver melhor eu vou. É a mesma coisa você diz assim: olha, eu estou doente, mas eu não vou no médico não, primeiro eu preciso melhorar para depois ir no médico. O centro é um hospital, então como é que eu preciso me melhorar para depois ir para o centro? Não, eu tenho que ir para o centro do jeito que eu estou, desarticular para poder me melhorar lá. Mas é porque meu orgulho, minha vaidade é tão grande que eu não me permito que as pessoas me vejam dessa situação. Preciso estar no equilíbrio para poder chegar lá e não levar transtorno. Cadê a quebra do orgulho, do egoísmo, da vaidade aí? Não funciona assim.
A casa espírita é um local onde as pessoas vão para procurar socorro, procurar medicamentos através da palavra, do trabalho, do estudo, do afago, do carinho. A nossa obrigação do atendimento fraterno, nossa obrigação está lá para ajudá-lo no da dor. Não é quando ele estiver quase bom, até puro. O Cristo veio para quem? Não foi para os doentes? Então, no nosso desequilíbrio, devemos procurar o centro. É quando a gente mais deve procurar o centro. A gente tem que entender isso. Tá? A gente tem que entender, agora são observações. A gente já falou do semeador. Não, a gente já falou do solo, já falou do solo, né? A gente vai falar agora da semente. Só que para falar da semente, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui uma coisa. Semente. Semente, ela é perfeita. Olha, entenda o seguinte, a semente é a mensagem. A semente é aquilo que foi semeado, foi divulgado, foi jogado para aqueles que tiverem condições, olhos de ver e ouvidos de ouvir, peguem, pesquem. A palavra, a mensagem, o ensinamento, o verbo, o logos. O ensino é bom independente de onde caia. Então, sobre a semente, a gente tem que entender que ela é perfeita. A mensagem é perfeita. A gente já falou dos tipos de solo e a gente já falou da semente. A gente vai falar agora do semeador. Para falar do semeador, a gente tem que entender algumas coisinhas antes. Esse texto foi escolhido por Kardec. A parábola do semeador foi escolhido por Kardec. Kardec disse, não, eu quero esse texto dentro do Evangelho. Isso já denota uma diferença dos outros textos absurda. E outra coisa que é muito importante, é a única parábola dentro da Bíblia que o Cristo explica. Todas as outras ele falou e cada um interpreta de acordo com a sua evolução, seu entendimento, sua vontade, sua percepção. Essa ele explicou. Os apóstolos pediram para que ele explicasse. Ele explicou. É o único texto bíblico que o Cristo explica. Então, quando eu comecei a estudar sobre o semeador, eu vi alguns detalhezinhos pequenininhos da inteligência de Kardec absurda e a profundidade do Cristo dentro da parábola. Para isso, eu tive que consultar um cara chamado Antônio Vieira, que ele é do século XVII, se não me engano. Um sermão da 60ª. Antônio Vieira, ele é um escritor ítalo-brasileiro, assim, um ícone do barroco. Ele é um gênio. E ele chama a atenção dos sacerdotes da época. Né? Quando a gente fala de semeador, a gente está falando de intenção e maturidade. Vamos entender isso melhorzinho, né? Isso aí. A frase começa assim, né? Aquele que semeia saiu a semear. Gente, sair é ação. Sair é ação. Ninguém sai parado. Tem que entrar em movimento. Então sair é ação. É buscar quem precisa. É levar o que ele necessita. E ele, Antônio Vieira, ele faz um trocadilho, né? Ele pega duas palavras, que tem a mesma pronúncia, com duas escritas diferentes. Ele fala do passo com dois S e o passo com cedilha. Passo com dois S é de caminhar. Passo com cedilha é o espaço ao redor da igreja. A área em volta da igreja. Ele diz, há que se contar os grãos e que se medir os passos. Quando você fala do passo com cedilha, a área em volta da igreja, você está começando a perceber que o indivíduo que faz isso, ele não saiu do lugar, ele não tem determinação, não tem nível de esforço, ele não renunciou. Ele espera que as pessoas venham ao centro procurar o socorro ali. Ele não é aquele que saiu a pregar. Ele não é aquele que saiu a semear as palavras do Cristo. Quando a gente fala em sair a semear, não é a que sair a pregar, não é aquele indivíduo que vai para as esquinas, para dentro dos ônibus, do metrô, pregar a palavra de Deus, como os evangélicos fazem.
É viver o Evangelho, é exemplificar o Evangelho, é dar o socorro e mostrar como funciona o Evangelho dentro do dia a dia para aqueles que ainda não conseguiram enxergar daquela forma. Quando você vê o passo andado, quer dizer que ele saiu a buscar, para levar o ensinamento, saiu para buscar pessoas necessitadas. Esse é o verdadeiro semeador. Ele diz, ele saiu a semear, ele foi em busca de terrenos férteis. Ele caiu semente no caminho, caiu sementes entre os terrenos pedregosos, entre os espinhos, até encontrar o terreno fértil. Para isso acontecer, a semente não foi só. Alguém teve que levar, alguém teve que fazer esse papel. Alguém teve que assumir essa responsabilidade. Teve que fazer essa renúncia, teve que ter essa determinação, esse nível de esforço. Teve que sair do passo do centro. Teve que ir lá para fora. Semear é servir, é ação. Bonito isso, né? Então ele conseguiu sintetizar muito profundamente. Muito profundamente. E você tem que entender que no final do texto, Jesus diz assim, aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quer dizer, aquele que tiver percepção, que tiver iniciado dentro dos conhecimentos do amor ao próximo, que entenda e saia a fazer. Não é tu sabendo fazer que não vai funcionar. E Cristo sempre usava uma linguagem que se adaptava ao povo que o escutava. Ele ensinava de acordo com a capacidade de compreensão do ouvinte. Eu vou dar 5 exemplos aqui para que vocês entendam. Quando ele se reunia com pescadores, ele dizia assim, meu reino dos céus é semelhante a... Você estava com pescadores, ele dizia, ao homem que joga sua rede nas águas e pegou peixes grandes e pequenos. Se ele estivesse falando para agricultores, ele dizia, o reino dos céus é semelhante, aí ele dizia, igual ao homem que semeou a semente e o inimigo à noite semeou joio. Ele falava com o comerciante, o meu reino é igual ao comerciante que encontrou uma pérola e vendeu tudo para comprar a pérola, porque entendia, sabia o valor da pérola. Entendeu? Ele ia adaptando a realidade de cada um. Aí para aquele homem que lavrava a terra dos outros, ele dizia, semelhante ao homem que encontrou um terreno no campo verde e vendeu tudo e comprou, porque sabia que ele tudo que plantasse se dava. Quer dizer, a pessoa reconhece o valor daquilo. Ele chega para a mulher e diz assim, a mulher que faz a massa, uma medida de fermento, 3 de trigo, e faz a massa e espera ela crescer para fazer o pão. Aí você tem o pescador, o agricultor, o comerciante, o homem que encontrou o terreno, que era aquele que trabalhava na terra dos outros, e da mulher. São 5 exemplos. Se você observar direitinho, ele falou 5 parábolas. Ele falou de peixe, semente, pérola, tesouro, fermento. Tudo estava dentro de alguma coisa. Quer dizer, são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. O reino de Deus está dentro de você. Está dentro de nós. E o nome desse reino começa com consciência. Livro dos Espíritos. O que é a consciência? Resposta dos Espíritos. É a voz de Deus dentro do homem. O que eu quero passar para vocês é que nós, apesar de todas as limitações, de todos os erros que nós cometemos, apesar de todas as dificuldades que a nossa ignorância nos impõe, nós somos completamente capazes de progresso, desde que a gente queira. O Cristo, ele não veio combater nenhum dos nossos defeitos. Não. Ele veio ensinar o caminho das virtudes. E as virtudes desenvolvidas acabam com os defeitos. Quer educar seu filho? Ensine ele os caminhos das virtudes.
Qualquer tendência que ele tiver de errado, se ele estiver exercitando as virtudes, ele acaba esquecendo aquilo. Se você combate o defeito, ele se fortalece. É feito namoro. Quanto mais você combate o namoro, mais os namorados se fortalecem dentro dos sentimentos. Eu já vivi isso, eu não posso mentir. Nós somos perfectíveis. Temos o poder e a capacidade de nos aperfeiçoar. E é isso que o Pai dos céus nos ensina, através do seu Filho maior, Jesus Cristo, em todos os seus momentos, dos seus anos na Terra. Nós somos capazes de mudar. Que comecemos hoje a facilitar a vida de todas essas entidades que nos cercam, que nos ajudam, que estão ali, porque optaram em estar para nos ajudar em todas as nossas condições. Irmãos, espero que eu tenha me feito entender, que essa parábola do semeador ela tenha explicado um pouquinho a mais do que vocês já conheçam, para que a gente possa nos melhorar tendo como exemplo Cristo, que foi esse semeador perfeito que saiu a semear, e que nós sejamos o mais rápido possível terreno fértil para as suas mensagens, para que possamos também nos tornar semeadores menores, mas que possamos sair a semear também, em nome do amor de Deus. Manda essa mensagem para quem você acha que precisa, se inscreve, compartilha, e que o Papai do Céu esteja conosco hoje, agora e sempre. Até a próxima.